Será que vai entrar mais gente, pessoal? Estou aqui esperando um pouquinho, ó. Já tem gente chegando, mais gente. Não é 15h40 ainda, né? O horário certinho mesmo é 15h40. Estou esperando aqui um pouquinho. Então, como eu estava falando, hoje a gente vai começar um assunto novo, que é sistema respiratório. Mas a gente vai fazer já começando a fazer ligação do sistema respiratório, já com toda a parte do sistema esquelético, sistema muscular, sistema articular e também com o sistema digestivo, tá? Porque, como a gente já tinha comentado, nada funciona separado no nosso organismo, né? A gente só estuda separado, porque se fosse explicar tudo ao mesmo tempo, vocês iam enlouquecer. Então, tem que explicar separadinho, mas nada acontece separado no nosso corpo. Então, a gente vai fazer as devidas ligações com os outros sistemas e com os outros eventos que acontecem no nosso organismo também, tá? Matéria lá do primeiro ano, como a gente sempre faz, né? Nas nossas aulas, misturando o pós-médio com biologia. Então, ó, eu acho que já chegou bastante gente. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Estão vendo a minha tela? Uhum. Sim. Sisteminha respiratório. Deixa eu abrir aqui mais. Aê! Então, bora começar? Todo mundo animadíssimo, né? Vocês sabem que se depender de mim, eu estou sempre animada. Então, vamos lá. Começando, então, o sistema respiratório. Primeira coisa que eu queria que a gente fizesse na aula de hoje, se possível, abre sua câmera aí para eu te ver. Tava vendo... Aí, o Dimitri reapareceu. Para eu fazer com você um exercíciozinho respiratório. Para a gente já começar, já colocando a nossa aula, contextualizando ela com o nosso dia a dia. Então, quem puder aí, abre a câmera, por favor, para eu ver se vocês estão fazendo certo. Então, vamos lá. Se a gente fala de sistema respiratório, automaticamente você pensa em respiração, não é? E respiração para você é o quê? Pode falar, abre o microfone aí e fala. Entrada de ar? Entrada de ar, saída de ar. Não é isso? Mas tudo bem. Isso aí faz parte, claro, é lógico, do sistema respiratório. Mas, na verdade, a gente tem dois tipos de respiração. Hoje, eu vou começar com o sistema respiratório na parte da respiração, que é entrada e saída de ar. E aí, depois, na outra aula, a gente vai acrescentar a respiração celular, que é a respiração que acontece lá dentro das nossas células, que ela é importantíssima para a produção de energia. Ou seja, você tem que respirar tanto com um objetivo comum, que esse objetivo é produzir energia lá dentro das suas células. De nada Produzir faz ATP. sentido isso, produzir ATP. Já pensou que nada faz sentido você ficar, ó, coloca ar para dentro, coloca ar para fora a sua vida inteira à toa? Daria certo, né? Então, a gente tem um objetivo, e o objetivo é sempre a produção de energia dentro das células, tá? Pode falar aí, que eu não entendi. Não, o pessoal se situar, o processo de respiração é tão importante que só para movimentar a gente precisa de energia da própria respiração mesmo. Exatamente. Que a respiração da mitocôndria produzir ATP e da ATP vai lá para os nossos músculos, para a gente poder Ou se movimentar. seja, então, quase tudo que a gente faz no nosso organismo precisa de energia para acontecer, né? Os movimentos, o raciocínio, a própria digestão, tudo. Então, você vai tirar toda essa energia lá da respiração celular, mas ela vai ser o alvo mais um pouco na nossa próxima aula, tá? Então, começamos o sistema respiratório. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam é uma visão geral desse sistema respiratório. Coloquei aqui um modelinho bem basiquinho, né? Para a gente entender que, anatomicamente falando, o nosso sistema respiratório ocupa 3 regiões do nosso corpo. Quais são essas regiões? Cabeça, pescoço e tórax. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, cabeça todo mundo sabe o que é,
Pescoço, todo mundo sabe o que é. E tórax? Você sabe delimitar onde é que começa, onde é que termina o seu tórax? Porque se a gente está fazendo anatomia e fisiologia, a gente tem que saber isso, né? Onde começa o seu tórax? Abre aí o microfone, pessoal. Conversa comigo. Eu não vi a pergunta que travou. Onde começa o nosso tórax? O tórax não vai do peito à bacia? Não. Não, errei. Então, a maioria dos animais, a maioria dos animais situa-se entre a cabeça e o abdômen, né? Mas por vertebrados, é igual você falou, do pescoço até o diafragma. Isso, nosso tórax vai inserir aqui, ó, vai começar aqui, ó, na região dos nossos ombros, e como eu estou sentada, não vai dar para ver onde é que termina, mas todo mundo sabe onde é que termina as costelas. Pegue em você aí, eu não estou te vendo, mas você pega em você mesmo aí, lá na região onde começa a sua barriga, que é o seu abdômen, onde está terminando as suas costelas. Consiga achar aonde está terminando as suas costelas aí, por favor. Desde lá das costas até aqui na frente, na região onde você chama de barriga. Acha aí onde é que está terminando as suas costelas. Todo mundo achou? Passou a mão aí? Já que eu não estou vendo vocês, mas dá para vocês irem fazendo isso aí. Na boca do estômago. Exatamente. Na boca do estômago é mais alto aqui na frente, mas se a gente for para as laterais, a gente percebe que as costelas vão descendo, né? Tem um outro slide que dá para ver melhor isso aí, posicionamento das costelas. Então, você vai ter essa delimitação do seu tórax aí nessa região. Quer ver? Aqui. Então, deixa eu colocar ponteirinha coloridinha. Bora rabiscar em cima desse negócio aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, olha, o seu tórax está começando nessa linha aqui, basicamente, ó, onde você tem a sua clavícula, que são esses ossinhos que a gente tem aqui, certo? E aqui nessa região aqui dos ombros, e eles vão terminar aqui nessa região das costelas. Porém, você vai perceber que na frente, exatamente onde a gente fala que é a boca do estômago, é mais alto. E nas laterais do seu corpo é mais baixo essas costelas. E por que é que você precisa tanto dessas costelas? Porque nesse local residem dois órgãos que são importantíssimos. São órgãos vitais, são os pulmões e o coração. E eles têm que estar totalmente protegidos aí nessa região. Porque se eles sofrerem com algum problema maior, uma pancada muito forte e houver uma lesão ali, você pode morrer com facilidade. Então, como ele é um órgão, os pulmões e o coração são órgãos vitais, eles estão fechados dentro dessa caixa óssea que é o nosso tórax. Então, a gente precisa do sistema esquelético para nos ajudar aí. Só que você também percebe uma coisa. Quando você inspira, você faz esse movimento de fazer o ar entrar pelas suas narinas, assim, ó. Você percebe que a sua caixa torácica, ela expande, ela aumenta de tamanho por conta da entrada desse ar. E você, inclusive, consegue ver até o seu abdômen esticando, fica aquele barrigão, aquela pançona, né? Quando você coloca ar para dentro. E depois, quando você faz o movimento contrário, que é jogar ar para fora, você percebe tudo isso voltando ao normal. Então, mesmo sendo uma caixa óssea, que é esse tórax, ele tem sim um pouquinho de movimento, tá? E esse movimento é exatamente dos ossos, não porque esse tipo de osso aqui não é móvel, ele é um osso fixo, mas tem duas costelinhas finais, que são costelas flutuantes, que elas não se ligam aqui, ó, nesse osso onde eu vou passar a linhazinha agora, chamado de externo. Esse externo é com S, tá? Não é externo com X de fora, não. É externo. E-S-T-E-R-N-O. Soletrei certo? Externo. Na brincadeirinha da soletração aqui. Então, esse osso, ele vai receber basicamente 10 costelas. E duas vão ficar flutuantes. Que eu vou passar, vou rabiscar aqui em cima, ó, aqui vai dar para ver só um pedacinho, onde eu estou rabiscando do lado aqui agora. Tem uma costelinha flutuante que a gente está vendo aqui, mas
a outra não deu para ver. Essas costelas têm um pouquinho mais de movimento, elas conseguem ter um movimento mais lateral. Ué, mas como é que faz ter movimento? Para isso, a gente precisa do sistema muscular. Tem músculos, faz de conta que cada dedo meu aqui é uma costela, né? Eles vão estar assim nessa posição, entre uma costela e outra, e recobrindo elas tanto aqui por fora quanto aqui por dentro, a gente tem músculos, chamados de músculos intercostais, ou seja, entre as costas ou dentro das costas, né? Então, esses músculos intercostais, eles têm um movimento de contração e relaxamento. Quando esse músculo contrai, ele puxa essas costelas. Então, a caixa torácica faz um leve movimento de abertura. Antes ele estava assim, agora ele faz assim. E quando você coloca o ar para fora, essa musculatura relaxa e tudo isso volta ao normal. Vamos testar na gente para ver se vai dar certo? Então, faz agora, todo mundo junto aqui comigo. Ó. Vamos inspirar bem forte, o mais profundo que você conseguir. E você vai colocar a mão na lateral, nas suas costelas, para você perceber a sua caixa torácica aumentando de tamanho. Vamos lá, todo mundo junto comigo? 1, 2, 3 e... Agora solta o ar. Conseguiu ver um leve movimento? É claro que você vai ver muito mais movimento do abdômen do que do tórax, porque no abdômen não tem osso na frente, né? No tórax tem. Então, você vai ver muito mais movimento do abdômen do que do tórax. Mas deu para perceber um leve movimento do seu tórax? Ou tem alguém que não percebeu? Chega a pessoa, ela tem 11 pares de costelas. É. Mas tem as costelinhas flutuantes, né? E aí tem uma até na 13ª vértebra, que já é lombar, na verdade, que ela começa um pedacinho, mas nem vai muito para frente. Aí a gente já nem considera costela mais. Mas todo mundo conseguiu perceber o movimento que eu falei? E tá dando que a minha internet aqui tá instável. Vocês estão conseguindo me ouvir? Hoje a internet aqui tá péssima. É. Então, Sim. vamos lá. Sim, sim. Então, todo mundo percebeu a parte óssea, a parte muscular e, claro, a parte articular. A parte articular, que é a articulação, principalmente eu vou encontrar ela ali na coluna, onde eu movimentando as minhas costas para trás ou para frente, eu consigo expandir também um pouquinho mais a minha caixa torácica. Todo mundo sabe disso. Se você está sem ar e você fica muito curvado para frente, os seus ombros muito curvados para frente, atrapalha. Mas se você abre, expande o seu peito e deixa essa caixa torácica mais liberada para espaço, começou, né? Mais liberada para espaço, você consegue mais espaço para respirar. A respiração fica mais facilitada nesse caso. Então, apesar do movimento aqui na caixa torácica não ser tão grande, mesmo assim a gente pode verificar esse movimento, tá certo? Então, sobre localização, sobre movimentação, até agora tá tudo bem? Tudo bem? Posso para frente? Pode. Então, tá bom. Que mais que a gente tem que perceber aqui? Eu coloquei esse slide principalmente por conta de uma musculatura importantíssima, que apesar de ser bem fininha essa musculatura, ela é importante para separar o tórax do abdômen. E essa musculatura se chama diafragma, que é essa musculatura que está revestindo internamente a minha caixa torácica. Dá para ver aqui no desenho onde tem as costelas, e dá para ver no desenho ele aqui separado, ó. Esse músculo. Como eu disse, ele é fininho, porém ele é de extrema importância, porque ele meio que sela, fecha essa cavidade torácica que nós temos. E ele vai ser importantíssimo para a entrada e para a saída de ar dos nossos pulmões. Quando você inspira, que é colocar o ar para dentro do seu corpo, fazendo isso aqui, ó, puxando o ar, esse diafragma ele tem que abaixar, ele tem que contrair e puxar essa musculatura. Puxando a musculatura, ele desce um pouquinho na sua cavidade abdominal, dando espaço para que os seus pulmões possam encher de ar. E o contrário também vai acontecer. Quando você precisa jogar esse ar fora, ou seja, expirar esse ar,
você vai fazer o relaxamento desse diafragma. E ele vai subir um pouco mais na sua caixa torácica, vai empurrar um pouquinho os seus pulmões e vai fazer com que isso, o ar saia de dentro de você. Então, esse músculo ele é de extrema importância para o funcionamento do nosso sistema respiratório. Sem ele, não daria para respirar, porque você não ia ter uma questão da pressão dentro e fora do seu corpo. Essa questão da pressão, eu não sei se vocês estão estudando já lá na física, eu acho que é esse ano que estuda pressão, se não mudaram nada lá no currículo, estuda pressão, inclusive essa pressão intrapulmonar, né? Dentro dos pulmões, dentro dessa cavidade torácica para entrada e saída de ar. Tem até cálculo para fazer, se a gente quiser. Vocês não gostaram dessa parte, não, né? A maioria de vocês não gosta de matemática, eu adoro. Então, eu vou voltar... Isso é importante também, porque quando vai ter a troca gasosa nos alvéolos, a questão da pressão do oxigênio numa região para outra é importante, porque aí facilita a troca e a entrada do oxigênio e a saída do gás. Com certeza. Tem o último slide, ele é justamente para mostrar a troca gasosa. E nele eu vou falar tanto da pressão, inclusive como é que calcula, tá? E vou falar também da questão do pH, do quanto fica mais ácido ou quanto fica mais alcalino o sangue, tá? Como é que a gente verifica isso e que diferença que isso faz na entrada e na saída de ar dos nossos pulmões. Só que é lá no último slide ainda. Por enquanto, a gente ainda vai voltar aqui no primeiro slide, porque eu ainda quero que vocês tenham mais uma questão de localização. Então, a gente já localizou a caixa torácica, todo mundo sabe. Localizamos aqui, ó, no meu desenho, da minha ponteirinha. Localizamos aqui no meu desenho. Então, essa parte que eu estou passando aqui, a linha, é a cabeça, né? Essa parte daqui para baixo, ó, pescoço. E essa linha que eu vou traçar aqui é a parte do tórax, que vem até aqui embaixo, mas aqui tem uns troços na frente, eu não consigo. Aqui. Mais ou menos nessa região tórax. Tudo bem? Então, localizamos de novo. Por que é importante essa localização? Porque quando você vai fazer exercícios, questões sobre sistema respiratório, fala-se muito em vias aéreas. E o que são vias aéreas? São as vias, o caminho por onde o ar passa no seu corpo. Isso é simples, né? O que é vias aéreas superiores? São as vias aéreas que vão mais ou menos até o começo do seu pescoço, a cabeça e o começo do pescoço, tá? Do começo do pescoço, ou seja, o restante do pescoço para baixo, são vias aéreas inferiores. Então, se vocês encontrarem esses nomes nos exercícios, vocês já sabem agora o que isso significa. Tá? Fala de novo, eu não consegui te escutar. Era comigo? Não? Vou continuar, então. Falou? Então, vias aéreas superiores, cabeça e comecinho do pescoço para baixo, vias aéreas inferiores. O que tem nessas vias aéreas, então? Então, vamos começar daqui de cima para baixo, né? Todo mundo sabe que você pode respirar ou pelo nariz ou pela boca, ou geralmente até pelos dois você acaba puxando um pouquinho de ar. Mas o correto mesmo é sempre puxar o ar pelo nariz. Essa estrutura externa, vamos dizer, que a gente tem aí. Então, agora eu quero todo mundo pegando no próprio nariz. Todo mundo pega no nariz assim. Todo mundo, dá uma movimentadinha no nariz aí. Você percebe que essa parte aqui, ela é móvel. Todo mundo sabe disso. Essa parte aqui tem cartilagem, ela é móvel. Agora vai tocando o seu nariz e perceba aí no seu próprio nariz, onde que termina essa parte móvel e onde que começa a parte óssea. Ou seja, aqui é cartilagem, aqui já é parte óssea, certo? Todo mundo já viu um esqueletinho também? Todo mundo já viu isso, né? Então, essa parte de cartilagem, ela tem movimento porque, pensa, se você tem alguma coisa, uma via aérea aqui, e ela não tem movimento, você poderia quebrar o seu nariz ao longo da sua vida diversas vezes. Isso ia obstruir a passagem de ar. Então, o fato dessa região ser de cartilagem facilita a sua vida.
né? Porque você não vai quebrar o nariz com facilidade. E mesmo se quebrar, ele não vai, vamos dizer assim, fechar essa passagem, vamos usar essa palavra. E mesmo se fechar, tem outras maneiras de abrir passagens, né? Pela boca, pelo pescoço, na traqueostomia, a gente vai falar depois. E a respiração deve sempre ser feita pelo nariz, por quê? Porque todo mundo já viu que nós temos pelinhos dentro do nariz, né? Esses pelinhos servem para filtrar o ar que a gente respira. Todo mundo já olhou um feixe de luz passando, já observaram a quantidade de poeira, de elementos que tem naquele feixe de luz? Cheio de partículas em suspensão. Você está respirando aquilo ali o tempo todo. Então, por isso que dá as melequinhas lá dentro do nariz, né? Junto o muco que você produz para manter essa região úmida, porque todo muco toda região de mucosa tem que ficar úmida. E mais as partículas, depois de algumas horas, vai juntar umas melequinhas aí no nariz. Isso é mais do que normal, né? Tem que juntar mesmo, porque isso quer dizer que seu nariz está funcionando direito. Então, a primeira coisa, respirar pelo nariz para que o ar possa ser filtrado, certo? Então, meninos, principalmente, existe um aparelhinho sendo vendido que ele depila as suas narinas. Você enfia ele lá dentro e ele depila as narinas. Que à medida que você vai ficando mais velho, os pelos vão crescendo mais. Não pode depilar as narinas, tá? Você corta, se o pelinho estiver saindo aqui pelo lado de fora, você apara ele, mas não depila. Não arranque os pelos do nariz, porque senão o ar vai chegar muito sujo nos seus pulmões, vai prejudicar os seus pulmões. Segunda coisa, enquanto o ar fica se movimentando, passando num certo labirinto que tem no nosso nariz, ele também vai aquecendo. Você tem que lembrar que a temperatura interna do seu corpo é 37 graus. E você não respira um ar a 37 graus. E ele precisa chegar nos seus pulmões quentinho. Ele precisa chegar nos seus pulmões na temperatura interna do seu corpo. Então, o ar precisa ser filtrado e aquecido durante esse percurso. Quem vai fazer a filtragem desse ar? Principalmente são os pelos, e quem vai fazer o aquecimento desse ar é essa região que tem essa seta aqui, ó. A seta tá pretinha, eu vou pintar ela de vermelhinha aqui por cima. Certo? Essa região a gente chama de fossas nasais. Não dá para você tocar as fossas nasais, tá? Não dá para enfiar o dedão dentro do nariz e tocar as fossas nasais, porque elas estão atrás dessa região óssea que a gente tem aqui no nariz. Então, não dá para você tocar com o dedo, tá? Ah, você foi pela úvula. Ai, credo, vai ter que ter um dedão, né, para enfiar lá. Mas dá para fazer isso quando passa, por exemplo, alguma sonda, algum material assim, dá para fazer. Mas não vai ficar testando isso em casa, porque vai machucar também, tá? Então, aqui atrás dessa região, a gente tem um labirinto. Tem uma mucosa que vai e volta, chamada de fossas nasais, e o ar passa por esse labirinto. Enquanto ele passa por esse labirinto, ele termina de ser filtrado, porque só os pelos às vezes não conseguem filtrar tudo, então ele vai continuar filtrando, as fossas nasais vão filtrar esse ar e vão aquecer esse ar também, para que ele possa chegar quentinho nos seus pulmões. E nessas fossas nasais, como também ficam partículas de poeira, e ela também é molhadinha pelo aquele muco, né, aquele material viscoso e transparente, parecendo uma aguinha assim, só que um pouquinho mais pegajosa, essa região também vai sendo limpa. O pessoal geralmente tem nojo quando eu falo isso, mas você produz cerca de meio litro de muco por dia que você engole, sem você perceber. Ele desce diretamente para a sua garganta e você engole junto com a saliva e nem percebe. Mas junto com esse muco está um monte de partículas sujas que vão parar no seu estômago. Ah, vai dar para digerir alguma coisa dali? Não, isso vai depois sair nas fezes, tá? Porque não dá para digerir essas partículas de poeira, elas vão sair nas suas fezes, então, tá certo? E o que mais que a gente tem que observar? Além, então, de observar nariz, fossas nasais, todo mundo sabe que o nariz tem essa divisão aqui no meio. E a gente tem duas narinas. Essa divisão no meio aqui chama-se septo nasal, que é a divisão entre as duas narinas.
Na grande maioria das pessoas, há um desvio desse septo nasal, às vezes grande, às vezes pequeno, e se ele for muito grande, ele pode atrapalhar a sua respiração a ponto de você precisar fazer cirurgia, que é a cirurgia de correção de desvio de septo, tá? Outro problema também que acontece muito dentro das narinas é crescer a mucosa da narina, e aí a pessoa chama isso de adenoide, o médico chama isso de adenoide, que também é uma cirurgia extremamente comum de tirar a adenoide. Que cirurgia que é essa? Ela vem com um bisturi elétrico e ele vai queimando esse excesso de mucosa que tem dentro da narina e que pode atrapalhar o fluxo do ar dentro do seu nariz. E dessa maneira você vai respirar melhor, porque vai ter mais espaço para você poder respirar. Então, a gente já falou de dois probleminhas muito comuns, né, nessa região, que é desvio de septo e adenoide. E quase todo mundo me pergunta sobre isso, sobre desvio de septo e adenoide. Outra coisa também, como o nariz, a gente fica respirando o tempo inteiro, não para nunca de respirar, só se morrer, né? Então, essa região está muito exposta aos poluentes. E por estar exposta aos poluentes, é uma região de fácil inflamação, porque essa mucosa está exposta aos danos que o ambiente, esse excesso de poluição traz para nós. E essa inflamação dessa mucosa, a gente chama isso de rinite, porque a região do nariz chama rino, e terminou em ite, quer dizer inflamação, eu já ensinei isso para vocês. Então, rinite quer dizer inflamação dessa mucosa que a gente tem no nariz, tá? Geralmente ela vem acompanhada da inflamação da garganta, que é a faringite, e às vezes até uma infecção dessa região, que também pode ser chamada de sinusite, tá? Então, a sinusite então, pode ser... Oi? Fala de novo. Rinite é... Qual a diferença, então, da sinusite e da rinite? Ah, boa pergunta. A Esther perguntou? Não estou te vendo? Não, Cecília. Ah, é mesmo. Agora eu vi que a voz é da Cecília, né? Porque não está aparecendo aqui para mim quem está falando. Ah. É assim, foi boa pergunta, Cecília. Rinite é a região só do nariz, certo? Nariz e as fossas nasais que a gente tem. Agora, dentro do seu rosto, dentro dessa região aqui, a gente tem outras estruturas nesse osso que a gente tem aqui, ó. Pega na sua bochecha para você sentir. Você vai sentir que tem um osso bem aqui onde termina os seus olhos, aliás, a gente começa, né? Os seus olhos, e ela vai descendo mais ou menos até aqui, ó. É a região das maçãs do rosto que a gente fala. Esse osso zigomático, ele é cheio de furinhos. Para que furinhos? Para que ele te dê sustentação e, ao mesmo tempo, ele seja leve. Que a cabeça já é uma região pesada para nós. Então, a natureza, vamos dizer assim, a seleção natural, colocou o quê? Estruturas para facilitar a nossa vida. Então, colocou ossos que protegem, mas, ao mesmo tempo, deixam a face mais leve. Só que esses ossos, como tem furinhos, eles podem se encher com o muco daqui dessa região do nariz. E as bactérias, quando atacam esse muco da região do nariz, provocam uma infecção. E a gente chama essa infecção desse sinus, que é esse osso daqui dessa região e dessa região, que é cheio de furinho, a gente chama isso de sinusite, que sinus na biologia quer dizer espaço, certo? Uma cavidade. Então, essa região aqui, próxima do nariz, esses ossos, eles têm buraquinhos, eles têm furinhos. E, claro, nesses furinhos vão, de qualquer maneira, parar um pouco de muco. O problema não é parar o muco ali, o problema é as bactérias se alimentarem desse muco. E aí provocando essa infecção, esse processo infeccioso chamado de sinusite, que em muitas pessoas chega a ser crônica. Você trata, mas vira e mexe a pessoa está com aquele problema de novo, né? Sempre com aquele problema de sinusite. Geralmente ela é recorrente, tá? Na maioria das pessoas que têm o problema. É muito difícil alguém que já teve um caso de sinusite só uma vez e aquilo não volta a funcionar nunca mais, o problema. Entendeu a diferença? Entendi. Alô? Entendi. Uhum. Então tá. Então, ó, a gente já está falando tanto da parte anatômica quanto da parte fisiológica e já estamos falando das doenças. Tudo junto aqui, hein? Hoje está sendo uma coisa... misturado. Tudo junto e misturado hoje. Porque acho que assim até facilita o entendimento, né? Facilita aqui a vida de vocês. Então, vamos continuar. Então, a gente tem
narinas, aqui nessa região que a gente chama de nariz, atrás dela as fossas nasais, né? Então, abaixo, quando termina o céu da sua boca, isso você consegue sentir. Leva a língua lá atrás na sua boca, lá onde tem a úvula, que você vai conseguir sentir onde termina esse osso, que é o osso do céu da sua boca. Leva a língua lá. Agora tá coçando. Tá coçando, né? Normal, acontece mesmo. Quer dizer que seus reflexos estão certinhos, tá tudo funcionando bem. Então, você sentiu. Lá nessa região do assoalho da sua boca, onde é o céu da boca, que separa, no caso, a parte do nariz com a parte da boca, depois dessa região, a gente que termina, né, entre nariz e boca ali, lá no fundinho da boca, a gente chama de faringe. A gente já viu isso lá no sistema digestório. E nós falamos que no sistema digestório tem um órgão, que é a faringe, e ele faz parte de dois sistemas, tanto do sistema digestivo quanto do sistema respiratório, né? A gente chama popularmente a faringe de garganta, certo? Essa faringe, ela tem nela duas estruturas chamadas de amígdalas, que antigamente, bem antigamente, as amígdalas eram responsáveis por toda a proteção dessa região de nariz e boca. Proteção que eu digo é células de defesa, tá? Só que ao longo do processo evolutivo, nosso organismo criou um sistema linfático, um sistema de defesa para o nosso corpo. E aí as amígdalas perderam um pouco a sua função. Ah, quer dizer que elas não fazem nada? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que elas não precisam ser usadas. Enquanto elas continuam aqui, nessa região, lá no fundinho da sua boca, lá na garganta, elas têm função sim, elas vão ajudar o processo de proteção dessa região. Ajudar, tá? Mas quem faz o trabalho duro mesmo é o sistema linfático, tá bom? O sistema de defesa do seu organismo. Ah, então quer dizer que pode fazer cirurgia? Pode tirar? Se for necessário, pode. Júlia levantou a mãozinha. Pode falar, Júlia. Não, nada não, professora, que eu acabei clicando aqui sem querer pro bate-papo. Ah, não está aparecendo bate-papo para mim aqui. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Tem pergunta lá? Não? Não, é a chamada. Ah, sim. Tá ótimo. Certinho. Achei que tinha perguntinha lá, porque não fica aparecendo o tempo todo para mim. Às vezes as pessoas falam e eu não vejo. Por isso que eu peço para abrir o microfone. Então, posso continuar? Então, a gente estava falando da faringe, que tem essas duas amígdalas, uma de cada lado, e por conta de restos de comida, porque elas são glândulas e, portanto, elas têm uma abertura, os restos de comida podem parar lá dentro, as bactérias vêm e provocam, vão comer aqueles restos de comida e assim provocam uma infecção. Essa infecção chama-se amidalite, né? Quem tem amidalite recorrente, e às vezes costuma ter até mau hálito por conta disso, por conta das amígdalas ficarem muito grandes e guardarem restos de comida, precisa fazer cirurgia e tirar essas amígdalas, que aí vai reduzir esses casos de faringite, claro, não vai ter amidalite mais, porque não tem amígdala, e vai, inclusive, resolver esse problema de mau hálito por conta de amidalite, tá? Então, amígdalas, apesar de não ser nem do sistema digestivo, nem do sistema respiratório, ela é lá do sistema linfático, eu já estou falando dela agora, tá? Que é para a gente poder saber direitinho o que está acontecendo. Então, todo mundo, se você abre a boca bem grandão assim, você percebe que lá no final da sua boca tem duas preguinhas assim, ó, duas de cada lado na sua garganta. Entre uma preguinha e outra, você consegue ver a amígdala lá dentro, tá? Se ela estiver bem pequenininha, você só vai ver uma coisa meio rosadinha. Agora, se ela estiver bem grande, você consegue ver ela em formato até parecendo uma bolinha nessa região. E às vezes, quando está muito infeccionada, essa bolinha tem pontos amarelos. São colônias de bactéria, tá? Mas se tiver assim, aí tem que tomar antibiótico, porque não tem outra coisa que vá melhorar, tá? Tem que fazer o uso do antibiótico. Deixa eu ver. Estamos chegando agora, depois da faringe, nós vamos chegar numa região muito importante. Quando a gente falou lá no sistema digestivo, nós falamos que essa região daqui da frente
É a traqueia. Até mandei mexer na traqueia um pouquinho, foi? E falei que atrás da traqueia ficava o esôfago, porque naquele momento a gente precisava do esôfago, que era parte do sistema digestivo. Hoje a gente não precisa do esôfago, hoje a gente precisa exatamente da traqueia, que é essa região aqui. Só que antes de chegar na traqueia, aqui mais para cima, a gente tem a laringe. A laringe faz parte só do sistema respiratório. É na laringe que a gente tem duas preguinhas, aquelas do final da boca ficam assim, né? Na vertical. Essas ficam, que eu falei agora, essas duas preguinhas na laringe, elas ficam assim, na horizontal. E elas vibram toda vez que você vai falar. Igual eu estou falando agora, essas preguinhas estão vibrando, para que eu possa modular a minha voz, para que eu possa fazer sons diferentes. Antigamente, isso eram chamados de cordas vocais, mas não é uma corda, não é algo comprido. São duas estruturas revestidas por mucosa, tem um pouquinho de cartilagem ali, músculo e mucosa, e elas vibram quando a gente fala. Então, por isso que a gente chama isso de pregas vocais. Porque se você olha isso, realmente ela se parece com uma prega, igual um tecido, uma folha que você dobrou um pedaço em cima da outra. Aquilo ali a gente chama de prega. Então, essa prega vocal é o que a gente tem aqui nessa região da laringe. Então, encerrando laringe, a gente encerra o quê? Vias aéreas superiores. E daqui para baixo, da traqueia para baixo, vias aéreas inferiores. E a gente vai deixar as vias aéreas inferiores para a aula que vem. Combinado? Estou vendo aqui que a qualquer momento vai desligar na nossa cara para variar, né? Alguém tem alguma perguntinha nesse minutinho que está faltando? Ninguém? Ninguém quer falar comigo hoje? Ah, não, tranquilo. Vou colocar os slides na aula que eu vou postar hoje. Vou colocar um videozinho também bem bacana, tá? Até de uma aula de anatomia de faculdade, para quem gostar e quiser ver. Se não quiser ver, não tem problema, tá bom? Porque tem gente que tem um pouco de